E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai bater um papo sobre o teste da derivada segunda para funções de duas variáveis. Quando a gente estuda funções de uma única variável, a gente tem lá tanto o teste da derivada primeira como o teste da derivada segunda para a gente poder classificar um ponto crítico como sendo um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Você vai se lembrar que o teste da derivada à segunda para funções de uma variável é muito importante a gente analisar o sinal da derivada segunda, né? Quando a derivada segunda é positiva, né, a gente tem mais ou menos que o ponto crítico aqui vai ser um ponto de mínimo, né? Quando ela é negativa, o ponto crítico acaba sendo um ponto de máximo. Digamos que para funções de duas variáveis a gente tem um resultado parecido com esse, só que a gente precisa de alguns detalhes técnicos para conseguir adaptar o resultado. O primeiro deles é que para a gente conseguir pensar num teste da derivada à segunda, a gente precisa analisar todas as derivadas de segunda ordem. A gente tem as duas derivadas em x, as duas derivadas em y e as derivadas mistas. Primeira coisa que eu quero observar é que existe o teorema de Clairaut, que a gente já viu aqui no curso, que ele diz para a gente que essas derivadas mistas elas são iguais desde que as derivadas de segunda ordem sejam contínuas na vizinhança do ponto que eu estou trabalhando. Então aqui, na verdade, eu estou colocando de fato todas as derivadas de segunda ordem. Essa matriz ela é chamada de matriz hessiana de f, e na primeira linha dela a gente coloca uma derivada em x, a derivada mista, né? As derivadas de segunda ordem em x e a derivada mista. Aqui a derivada mista e aqui a derivada parcial em y, a derivada de segunda ordem em y. Aí a gente vai calcular o determinante desse sujeito. Veja, calcular o determinante dessa matriz é multiplicar esse cara por esse, que está aparecendo aqui, menos esse cara vezes esse, ou seja, fica ele ao quadrado. Tá? O que o teste de derivada de segunda ordem diz para a gente? Digamos que você tenha um ponto crítico aqui. Eu estou chamando ele de AB. Tá? Lembra que o ponto crítico para a gente ele é o ponto em que se anula a derivada à primeira, tanto em x como em y. Né? E aí a gente escreve assim, né, que a derivada, no caso aqui o gradiente, né, ele é o vetor nulo. Isso significa que as derivadas parciais se anulam. Né? Então vamos recapitular. A gente tem um ponto crítico e aí a gente vai pegar e vai analisar o determinante dessa matriz, tá bom? Se o determinante dela for positivo, veja que aqui a gente tem duas conclusões para o determinante positivo. A gente vai entender cada uma delas, tá? Quando esse determinante for positivo, digamos que a gente tem uma situação muito parecida com a do cálculo 1. O que esse primeiro resultado está dizendo para a gente é que se o determinante for positivo e a derivada parcial de segunda ordem em x for positiva, lembra da ideia de pensar que a derivada de segunda ordem positiva nos dá a concavidade para cima? Aqui seria mais ou menos isso, né? Na direção do x, a gente teria uma concavidade para cima, tá? Digamos que nessa situação a gente vai ter uma coisa parecida com isso, tá? Só que a boa notícia é que eu só preciso verificar a derivada de segunda ordem em x. Então, de novo, se o determinante for positivo e a derivada de segunda ordem em x no ponto crítico for positiva, a gente vai ter uma situação como essa e, portanto, a gente vai ter um ponto de mínimo local, tá bom? Se por acaso a gente mantiver a ideia do determinante for positivo e, por sua vez, a derivada de segunda ordem no ponto crítico for negativa, a gente vai ter o contrário. A gente vai pensar numa concavidade para baixo. Ou seja, a gente teria uma situação parecida com a dessa figura que eu estou colocando aqui, né? A gente tem a concavidade para baixo e, portanto, a gente teria um ponto de máximo local. Tá? E, de novo, a boa notícia é que basta a gente verificar a derivada parcial em x no ponto AB. Tá? Agora, quando esse determinante for negativo, aí a gente vai ter uma situação em que esse ponto vai ser um ponto de cela. Tá? Ou seja, a gente teria uma figurinha mais ou menos assim. E aí o AB seria um ponto de cela, né? Algo parecido com isso. Quando a gente está analisando tanto a questão do ponto de mínimo, quanto a de máximo, quanto a do ponto de cela, a gente está pensando no entorno do ponto, tá? Sei lá, essa função, por exemplo, esse desenho que eu estou fazendo, pode ser que, sei lá, ela tenha algum outro ponto crítico, né? Pode ser que lá na frente ela desça, né? E aí suba de novo para ter um ponto de mínimo, por exemplo, tá? Então, a ideia aqui é pensar localmente. E esse teorema ele não é perfeito, né? Se esse determinante aqui der zero,
aí a gente não consegue tirar nenhuma conclusão a partir daqui, tá ok? Agora vamos fazer um exemplo para ilustrar essa ideia de aplicar o teorema numa situação em que a gente tem uma função específica. Aqui nesse exemplo, se pede para classificar, se possível, os pontos críticos desta função. Na videoaula anterior, que eu vou deixar no card, a gente já determinou os pontos críticos dessa função, então eu não vou fazer isso nesse vídeo para não me alongar demais, tá? Basicamente, né, a gente calcula a derivada parcial em x, a derivada parcial em y, e aí a gente iguala esse cara a zero e iguala esse cara a zero. Para quê? A partir daqui, a gente está zerando as derivadas parciais de primeira ordem. Ao resolver esse sistema, a gente obtém os pontos críticos. Resolvendo, a gente encontra, na verdade, 4 pontos críticos, né? Que são os de coordenadas mais ou menos 1 e 0 e mais ou menos 1. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar esses pontos críticos que a gente já encontrou na videoaula do card. E qual que é o passo a passo? A gente primeiro determina a matriz hessiana, e para isso a gente vai ter que calcular as derivadas de segunda ordem, todas elas. E veja, aqui é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Então a gente pega esse sujeito e deriva em x, né? A gente vai obter 6y, né? Derivando esse cara em x. Aqui é a derivada mista, né? Então a gente vai pegar a derivada em x e derivar em y, né? Derivando esse sujeito em y vai dar 6x. Esse sujeito aqui ele repete, tá bom? Essa matriz é simétrica, né? Esse cara sempre vai ser igual a esse. E aqui a gente vai pegar a derivada em y e derivar novamente, né? Então, pegando esse sujeito e derivando em y, a gente vai obter 6y, né? Calculada a matriz hessiana, a gente calcula o determinante dela. Veja bem, aqui a gente está multiplicando esse cara por esse, né? Menos esse vezes esse. 6 vezes 6 é 36, né? Vou colocar ele em evidência. Aí a gente vai ficar com esse valor aqui, tá bom? Aí vamos lá, qual que é o próximo passo agora, né? Lembra que eu apaguei aqui o quadro, mas a gente tem o teste da derivada segunda, né? E uma etapa importante para analisar o teste da derivada segunda é verificar o sinal desse sujeito. E aí, conforme o sinal dele, a gente tinha classificações a partir, por exemplo, da derivada segunda em relação a x. Como eu tenho 4 pontos críticos, eu vou montar uma tabela que vai facilitar a visualização para a gente. A tabela deixa as coisas mais organizadas para a gente, tá? Aqui eu coloquei os pontos críticos nessa coluna, tá bom? Aqui a gente já tinha achado 0 mais ou menos 1, tá aqui e aqui. E aqui embaixo eu coloquei 1 e menos 1 com coordenada 0 no y, tá? Nessa coluna eu vou calcular o determinante. Nessa daqui, quando necessário, eu vou calcular a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e aqui eu vou classificar. Veja bem, em 0, 1 é fácil calcular isso aqui, né? Ó, quando x for 0 e quando y for 1. A gente vai obter 36, né? Aqui também a gente obtém 36. Aqui a gente vai pegar, né? O x vale 1, esse cara vale 0, então dá menos 36. E aqui também vai dar menos 36. Então, a primeira coisa que a gente nota, você vai lembrar o seguinte. Na classificação que a gente teve no teste da derivada segunda, quando esse determinante dava negativo no ponto crítico, a gente tinha um ponto de cela. Então, aqui eu não vou me preocupar em calcular as derivadas parciais de segunda ordem. E já tem a classificação, né? Agora, nessa situação em que o determinante deu positivo, a gente precisa analisar a derivada parcial de segunda ordem, tá? Vamos ver, ó, nesse ponto, onde está a derivada parcial de segunda ordem? É esse cara aqui, né? Em relação a x. Então, veja, em 0, 1, esse troço aqui vai dar quanto, né? Esse troço vai dar 6, né? Quando y for menos 1, isso aqui dá menos 6. Então, veja, derivada parcial de segunda ordem positiva, né? Então, você vai ter concavidade para cima. Então, esse cara aqui é um ponto de mínimo. Já esse sujeito, a concavidade é para baixo, né? Porque a derivada parcial de segunda ordem é negativa. Então, o ponto aqui ele é de máxima, né? E claro que quando eu estou me referindo a ponto de mínimo ou ponto de máximo, eu estou dizendo que eles são pontos de máximo mínimo locais, tá ok? E isso encerra o exemplo que a gente discutiu aqui nessa videoaula. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!